Beleza, galera? Hoje é dia 2 de outubro de 2020, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Percebam que eu estou com um cenário novo, chegou um armário ali, estou começando a organizar a minha biblioteca aqui em casa. Olha que beleza, que maravilha. Então, com certeza, esses buraquinhos aí vão começar a ser enchidos logo logo. Eu separei ali mais ou menos com os livros que eu já li, outros livros que eu li só parcialmente, e alguns que eu preciso ler ainda integralmente e tal. Então estou organizando ali, espero que logo em breve esteja tudo organizado. Nessa última semana terminei de ler este livro aqui, O Imperativo Confessional, do autor Carl Trueman. Esse livro foi exigência da disciplina Símbolos de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no meu seminário neste segundo semestre do primeiro ano onde eu estou. Esse livro eu achei ele interessantíssimo e também muito confrontador. Se você é aqueles que acham que a igreja não deveria ter credo nem confissões de fé, você vai se surpreender com os ensinos deste livro aqui. Como eu já antecipei, o livro ele trata de credos e confissões de fé. Como é de praxe, deixa eu falar aqui um pouco a respeito do sumário desse livro. Ele é dividido da seguinte maneira: ele tem uma introdução, depois ele tem a acusação cultural contra os credos e as confissões, depois ele fala sobre os fundamentos do confessionalismo, ele fala sobre a igreja primitiva, ele fala sobre as confissões protestantes clássicas, ele fala sobre a confissão como louvor e fala da utilidade dos credos e das confissões. Depois ele termina com uma conclusão e no apêndice ele fala da revisão e complementação das confissões. Afinal, as confissões elas podem ser revisadas e complementadas. É lógico que tem que ser feito com o maior cuidado e cautela, porque você não pode ficar mudando assim a Deus dará as confissões e credos da sua igreja. Só uma diferenciação rápida antes de iniciarmos. Credo é uma coisa mais simples e confissão é aquela coisa mais complexa. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem o seu credo, que é o credo apostólico, aquele mais tranquilo de todos. Vou ver se eu acho e coloco aí nos comentários para você dar uma lidinha. E ela também tem os seus símbolos de fé. No caso, breve catecismo, catecismo maior e confissão de fé de Westminster. Só para você ter uma ideia, o catecismo maior ele tem 150 questões. Cada uma dessas questões você tem a resposta e embaixo você tem a fundamentação bíblica para essa resposta. Então ele vai trabalhar aqui, o autor, aquele preconceito que muito tem afligido aí as igrejas hoje em dia, das pessoas que dizem que o meu único credo é a Bíblia. A Bíblia é o meu único credo, é a minha única confissão de fé. Eu só creio na Bíblia e não quero saber de outras confissões de fé, que isso é para engessar a igreja ou isso é para criar um sistema autoritário de doutrinas que não tem base bíblica e um monte de blá blá blá. Ele diz que quem diz isso, aquele que diz que sua única confissão de fé é a Bíblia, ele está enganado. Por quê? Porque ele tem sim a sua confissão de fé. A diferença é que ele não escreveu ela e não tornou pública. E quando ele não faz isso, você não tem como confrontar as coisas que ele pensa com as Sagradas Escrituras. Esse é o tema fundamental do livro. Por quê? A igreja confessional, ela vai ter uma confissão de fé que ela vai publicar, ela vai tornar pública essa confissão de fé, e aí qualquer um, seja membro da igreja ou não, pode pegar aquela confissão de fé e à luz das Sagradas Escrituras, você pode ver se ela está de acordo ou não. Inclusive o breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster, ela tem as fundamentações, muitos textos dela tem lá os textos bíblicos de onde foi tirada aquela resposta. Aí o que acontece? Da mesma Bíblia, da Bíblia Sagrada, você vai ter presbiterianos, você vai ter batistas, você vai ter metodistas, congregacionais, testemunhas de Jeová, você vai ter Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ter Deus é Amor, você vai ter Assembleia de Deus, você vai ter diversas denominações que dizem seguir as Sagradas Escrituras. E aí você vai me perguntar, mas
Se todas estão dizendo que seguem as Sagradas Escrituras, por que há tanta diferença? A diferença está na confissão de fé. O que uma acha de uma coisa e o que outra acha de outra coisa. Então é importante sim que as igrejas tenham credos e tenham confissões de fé para que você não fique boiando, porque você vai entrar numa igreja que não tem confissão de fé, você não sabe o que o pastor vai pregar. Ele pode pregar uma coisa hoje, uma coisa semana que vem que contradiz o que ele falou na semana anterior, e você fica ali perdido, você não sabe o que a igreja acredita afinal. E outra, a confissão de fé e os credos, eles servem também como limitador do poder da igreja. Por exemplo, se na confissão de fé diz que a igreja segue a linha calvinista, você vai ter certeza que um pastor não vai subir no púlpito e defender a doutrina arminiana, por exemplo. Você vai ter certeza, se você for membro de uma igreja batista arminiana, que se lá tiver uma confissão de fé que aprova a doutrina arminiana, você vai ter certeza que não vai subir um pastor no púlpito e vai pregar sobre calvinismo, no caso defendendo a linha calvinista. Então para isso serve a confissão de fé também, para delimitar. O autor ele vai falar bastante sobre o bem-estar da igreja, o bem-estar que as confissões causam à igreja, que serve ali como um porto seguro. E às vezes você vai estar se perguntando, mas afinal o que é uma confissão de fé? Nada mais é do que o resumo das principais doutrinas bíblicas. Simples assim. Então na confissão de fé, há os críticos que vão dizer que são doutrinas tiradas da cabeça de quem escreveu aquilo lá. Não é. Então você vai pegar, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai falar assim que nós cremos na Trindade. O que é Trindade? Vai estar lá a resposta com base na Bíblia. E vai dizer, mas você vai pensar, mas por que eu creio na Trindade? E lá vai estar a explicação, porque a Bíblia diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então você vai ver que há um parâmetro, há um limite para que você não fique perdido dentro das doutrinas bíblicas. O livro é muito interessante, ele tem uma leitura muito gostosa de ser feita, ele tem poucas páginas até, ele tem 267 páginas, é um assunto que não é muito bem digerido por muitos, é um assunto que não é muito tratado também, mas é muito interessante, muito legal a forma como ele traz aqui. Ele usa muitos exemplos, ele tem uma linguagem muito acessível, muito legal, não é muito técnico, dá para ler tranquilamente e você com certeza, se você é confessional, você vai achar 10. Se você não é confessional, pode ser que você mude de ideia, porque você vai ver que os argumentos que ele utiliza são muito bons. Então eu aconselho, se você tiver a oportunidade, adquira o livro, ele é muito bom. Com isso eu encerro a resenha, um forte abraço a todos e até a próxima.